Viram só? Aliás, né? Vocês viram, são vários cursos mergulhados para depois conseguir, com esses vários cursos, ou seja, eu vou repetir essa palavra algumas vezes hoje, várias capacitações que o Senai passa para montar uma ilhazinha daquela ali que o Alex estava passeando. Ele foi indo de ilha em ilha. Cada uma delas tem muito conhecimento envolvido, de áreas diferentes, e a gente já viu isso nas 3 unidades de hoje. Lembrando, né, que semana que vem rola Black Friday do Senai, vai ter curso com até 50% de desconto. Se liga nas redes sociais do Senai, né? Se liga na galera perto. Sou de Garibaldi, dou uma passadinha na semana que vem e vê o que tem de desconto rolando em algum curso ali. Daqui a pouco é o curso que vai mudar a tua vida, né? E que tu vai depois mudar com o teu material a vida de muita gente, certo? Já fomos para Santa Cruz do Sul, já fomos para Montenegro. Estávamos agora com o Alex com 21 anos de idade, já sendo instrutor em Garibaldi. E agora a gente vai para Passo Fundo. Galera de Passo Fundo, venham com a gente, por favor. Apareçam aqui. Estamos ao vivo, viu? 10 horas e 59 minutinhos agora, quase 11 horas da manhã. E agora a turma de Passo Fundo vai mostrar pra gente. Tudo bem, gurizada? Com quem que eu tô falando? Fala, Potter. Tudo bem? Aqui quem vos fala é o Felipe Falabrete, do Senai de Passo Fundo, instrutor da área elétrica. Passo a palavra ao meu colega. Fala, Potter. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem, cara. Aqui é o Alan de Freitas Padilha. Eu sou instrutor da área de eletroeletrônica de Marau. Também dou um apoio aqui para o meu colega, para o Felipe. Bom, gurizada, vamos lá. Vocês fazem a apresentação, eu vou ficar aqui ligado em vocês. Depois a gente bate um papo para minhas perguntas, né, bem simples, que daqui a pouco, né, em cima dessa simplicidade a gente consegue desenvolver melhor, tá? Então, tragam a ideia do que está rolando aí. Bom, já tem um casamento legal, né? Já é Passo Fundo, já é Marau, né? Aliás, deixa eu falar para vocês, fiz muito gol em Marau. Muito gol em Marau. Tô falando sério, eu jogava futsal, e aí o meu timezinho do Alegrete jogava o estadual lá das categorias menores, né? Então aquele ginásio lindo lá de Marau, conhece já o meu futebol, viu? Então um abraço pra galera de Marau que tá nos vendo aí. Aí, show de bola. Certo, Potter. Potter, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre a instituição Senai. O Senai ele é uma escola de educação profissional, referência não só no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil. Nós temos aí diversos cursos de aperfeiçoamento, qualificação, aprendizagem industrial, entre outros. Muito bem, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o sistema fotovoltaico. Gerar energia elétrica através de sistemas isolados ou desconectados da rede elétrica. Um exemplo é esse trabalho que nós fizemos aqui, um sistema isolado autônomo. Já pensou, Potter, você tendo um local, um camping, algum local isolado para você tirar suas férias, né, e pescar. E aí esse local lá isolado não tem acesso à energia elétrica, nada, mas aí você chega aí nas suas férias e vê aquele local abandonado, que foi roubado, algo do tipo, né? Então a nossa ideia é justamente essa, é trazer um sistema desconectado da rede elétrica para a ideia principal do nosso projeto, para monitoramento e vigilância de uma residência, num camping, onde você tem aí para ir pescar. Até mesmo porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente não pode ficar sem os nossos instrumentos, como ou até mesmo o celular, né? Então o carregamento, ter um certo conforto neste local. Aí com isso a gente pode dizer... Gurizada, que os sistemas... deixa eu interromper vocês agora aí, porque isso para mim beira o brilhantismo. Tá? As perguntas vão ser bem inúteis agora, talvez, tá? Mas tenham paciência comigo. Vamos lá. Gostei da metáfora da pescaria, tá? Gostei. Vou para pescaria, geralmente ela é em lugares ermos, né? Aí eu fui para lá. O que é exatamente a ideia de vocês? Eu vou carregar algo, esse algo vai captar a força de algum lugar, ou ele tem uma bateria que vai durar algumas horas? Expliquem tintim por tintim para mim. Certo, Potter. Assim, ó, o nosso sistema, a geração do sistema fotovoltaico, ela vai estar na tua residência, né? Então vai estar num descampado, por exemplo, né? E aí a gente vai explicar cada um dos componentes para ti. A questão dos sistemas fotovoltaicos autônomos, também chamado de sistemas isolados ou desconectados da rede, ela ocorre através da geração de energia através da radiação solar. Então, eu não tenho nenhuma conexão com a rede elétrica, né? E aí a gente traz alguns exemplos não só do nosso camping, mas também uns exemplos que agora o Alan vai explicar, e aí a gente explica todos os componentes para ti sem problema algum.
Então, Potter, o sistema fotovoltaico, nós temos algumas aplicações, alguns exemplos, né? Então, a iluminação pública ou sinalização de estradas, por exemplo, uma freeway, né? Eu tenho postes onde eu tenho lâmpadas e essas lâmpadas elas são desconectadas da rede elétrica, elas têm um módulo solar em cima do poste que capta a radiação solar e transforma em energia elétrica para fazer a iluminação, algo independente da rede elétrica. Então, esse é o nosso objetivo hoje para vocês, mostrar para vocês a ligação fotovoltaica off-grid. Ela é chamada off-grid porque ela é desconectada da rede elétrica convencional. Outra aplicação é a alimentação de sistemas de telecomunicações, antenas. Todo mundo conhece as antenas das operadoras de telefonia móvel. Essas antenas também, elas possuem painel elétrico para fazer o comando dos dados que são enviados. Esse painel elétrico também, ele é proveniente da energia elétrica através dos módulos solares. Outro exemplo que a gente vê todo dia quando a gente sai de carro são os radares fixos, os famosos pardais. Os pardais também, eles têm um módulo solar, que muita gente confunde e fala placa solar, mas não é placa, o nome correto é módulo solar. O módulo solar ele é formado por várias células. Essas células formam o módulo solar. Outro exemplo que nós temos também é o carregamento de baterias, né? Baterias de carro e até mesmo náutico. Né? O exemplo náutico interessante são as boias nos portos. Né? Lá no Paraná, em Paranaguá, você tem boias, essas boias de sinalização para navios. Então tem uma lâmpada e como que eu vou ter energia elétrica no meio do mar, numa boia, uma lâmpada naquela boia? Eu também utilizo um módulo solar. Voltando a mais alguns aspectos de aplicação, Potter, a gente pode citar mais dois assim que são bem curiosos desses sistemas desconectados. Um deles é a aplicação em satélites, né? E inclusive a gente pode incluir nessa questão o satélite Amazônia 1, que é um satélite 100% brasileiro, que foi lançado em 2021 para coletar dados de observação e monitoramento do desmatamento no Brasil, especialmente na região amazônica. Então, a NASA, por exemplo, ela utiliza esse sistema de geração desde 1960, aproximadamente, do sistema fotovoltaico. Claro que, antigamente, o custo era muito elevado, né? O que hoje já se torna um pouco mais viável. Então, outro exemplo que a gente pode trazer é um sistema de bombeamento d'água, através da energia solar, que vai dispensar, inclusive, alguns dos componentes que a gente vai acabar falando para ti agora. Por exemplo, eu tenho uma comunidade num descampado, onde não tem geração de energia, mas a gente sabe que para o bem-estar de todos, a água ela é de extrema valia e importância. Então, os módulos vão ligar essa bomba de sucção que vai tirar do poço artesiano a água e levar para um reservatório. Isso pode ser usual numa comunidade, na questão dos reservatórios de armazenamentos, na questão da agricultura e até mesmo pecuária. Outro e último exemplo que eu te trago, e aí a gente começa a explicar o conjunto, é a ilha de Campeche, né? Na ilha de Santa Catarina. Conhece lá, Potter? Conheço bastante. Pois é, Potter. Queria ficar mais tempo lá, diga-se passagem. O que está acontecendo lá? Lá é uma ilha isolada, né? Uma ilha isolada. Então, eles tinham a geração de eletricidade através de geradores a diesel, né? E aí, no desenvolvimento do ano de 2021 também, eles acabaram tirando essa questão do diesel para a redução de ruídos e também da poluição ambiental e colocaram um sistema desconectado da rede elétrica nessa ilha, tornando-se ela autossuficiente em energia totalmente limpa e renovável. Então, essas seriam algumas aplicações que a gente traz, porque quando a gente fala de sistema fotovoltaico, o pessoal pensa só nesses sistemas conectados à rede, né? Na geração para amenizar custos de energia. Mas a gente tem esses sistemas autônomos que também têm espaço no mercado. Bom, até aqui está tranquilo, Potter? Conseguiu entender as nossas aplicações aí? Consegui entender e imagino que, claro, vocês estão falando vários já apetrechos, digamos assim, que estão à nossa volta, né? Mas eu fico curioso se isso pode ser cada vez maior, assim, no sentido de a gente se desligar do que a gente está conectado hoje e isso resolver a energia que a gente precisa. É esse um caminho para o futuro? Olha, Potter, pelo que eu vejo, pelo que a gente estuda e vê no futuro,
existe uma questão de a gente ainda está conectado à rede, né, nos sistemas on-grid ou sistemas conectados à rede elétrica, mas há um desenvolvimento tecnológico a ponto de se tornar isso um sistema híbrido. Ao mesmo tempo que eu estar conectado, eu estar desconectado para o ramo residencial. E isso vai acabar nos auxiliando em épocas como essa nossa agora, uma época de seca, né? Que a geração das hidrelétricas são um pouco menores, né? E, consequentemente, é uma forma de um gargalo de a gente conseguir gerar eletricidade, não tendo uma dependência tão grande do sistema hidrelétrico. Perfeito, perfeito. Até mesmo, né, Felipe, o caso da Alemanha, né? Poderia falar? Eu vou citar aqui agora, no momento que eu vou falar agora dos componentes. A gente vai passar para a nossa câmera 2, vai ficar só no áudio aqui, Potter. Bora, vamos lá. A gente vai passar para a câmera 2 para mostrar os módulos fotovoltaicos. Então, só vão aguardar passar para a câmera 2 aí. Consegue enxergar aí, Potter, os módulos? Já tá rolando. Show de bola. Então, na relação dos módulos, né, que é um dos componentes do sistema OFF, aí, normalmente, esses módulos são baseados em 95% em alguma variação do silício, né? Nós temos módulos hoje, no âmbito da fabricação, monocristalinos, policristalinos, como esse que vocês podem ver, né? E qual é a principal diferença, né, entre o módulo monocristalino, policristalino ou filme fino? É a questão da eficiência. Aí tu vai me perguntar assim, bom, mas o que é eficiência? É assim, a eficiência é a produção de energia. Quanto mais eficiente o módulo é, ele produz a mesma quantidade de energia num tamanho reduzido, né? E nessa questão da constituição dos módulos, a gente tem alguns fatores que influenciam a geração da energia. Dentre eles, a temperatura, a direção e a angulação do painel, né? E, inclusive, a radiação solar, né? Então, nesse sentido, o nosso primeiro item que a gente tem são os módulos, tá? E aí, na questão de radiação solar do Brasil, eu vou te citar um exemplo. Nosso pior momento de geração brasileira, ou pior local, onde o índice de radiação é menor, né, é o Rio Grande do Sul, né? E agora que vem a deixa, ó, a nossa pior geração no Rio Grande do Sul, ela é melhor do que a melhor geração que ocorre na Alemanha, por exemplo. E aí a pergunta pode ser, bom, mas se a gente tem um sistema que tem um índice de radiação de quilowatt-hora por metro quadrado, de média de 4,06 no Rio Grande do Sul, aqui no estado de Passo Fundo, enquanto na Alemanha, na melhor geração, nós temos uma radiação bem menor. Por que aqui a gente não tem um desenvolvimento tão abrupto e na Alemanha eles são pioneiros nesse desenvolvimento? É a questão da geração da eletricidade, né? A gente tem uma matriz energética baseada aí nas questões de geração hidrelétrica. Já a Alemanha, né, como não tem muitas usinas hidrelétricas, elas trabalhavam muito com energia termonuclear, termoelétricas, né? E aí, consequentemente, eles optaram por um processo de energia limpa maior, né, na questão do fotovoltaico. A culpa é de Itaipu, né, gurizada? É. A culpa é de Itaipu. A culpa é de Itaipu. Bom, o Brasil é tão bem informado. Vocês acabaram de falar. O pior ponto de captação da energia solar é o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul está na frente do melhor ponto da Alemanha, né? E a Alemanha, como não tem cataratas, né? Como não tem cataratas do Iguaçu para transformar e fazer aquele país funcionar com energia, eles tiveram essa sacada. Pelo que eu estou vendo, vocês aí em Passo Fundo estão na frente e estão ensinando para a galera e estão, né, já transformando em realidade uma maneira de a gente captar isso e levar energia para rincões que a gente nunca imaginou que podia ter. Exatamente. E o diferencial... Só para entender, o que está atrás de vocês é o que a gente estava vendo na câmera 2, né? Isso, é isso mesmo. É, exatamente, é isso mesmo. exatamente. A gente vai explicar mais uns componentes ainda, Potter. Lá, eu só queria voltar falando dos painéis ali, né? A questão da inclinação, né? Para o sistema off, ele é um pouquinho diferente do sistema on. Por quê? Porque a nossa inclinação, ela é priorizada para o inverno. E não para o melhor índice de eficiência. Por quê? Porque no nosso inverno no Rio Grande do Sul ele é rigoroso. O nosso índice de radiação solar é menor. Então a gente tem que priorizar que a gente vai conseguir produzir energia no pior caso, que é o inverno. Então a inclinação dos módulos, ela é dada numa angulação média aí de 35 graus. Diferente do que se fosse aqui um sistema conectado, ficaria em torno de 23 graus.
Por quê? Porque a gente prioriza o inverno. Eu preciso gerar o mínimo necessário no inverno, que é no mês que eu tenho mais chuva, né? Tenho em dias mais chuvosos. E também a questão das estações do ano, né? O solstício de verão e o solstício de inverno, a gente sabe que é a movimentação do Sol no ângulo azimutal, no inverno o Sol ele é mais baixo, mais inclinado na inclinação do que no verão, que é um Sol mais a pico. Então, por isso que tem essa questão da diferença de inclinação. Outra questão, além da inclinação, é a questão de posicionamento, né? Quando eu te falo ali que o posicionamento ideal é a norte, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Porque se eu pegar uma bússola, o meu norte magnético é uma posição. Só que essa posição norte não é correlacionada ao norte magnético, e sim ao norte geográfico, né? E o norte geográfico tem um índice de correção em cada região do nosso país. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, hoje, esse ângulo de inclinação é de 14 graus à direita. Então, eu pego uma bússola, posiciono a norte e faço uma correção de 14 graus à direita. Então, sobre os módulos fotovoltaicos, que a gente poderia apresentar isso. Agora a gente vai apresentar outros componentes do sistema. Eu vou pedir para o câmera 2 vir aqui para nossa parte frontal, que aí vocês vão conseguir ver aí as baterias e o conjunto como um todo. Muito bem, Potter. O próximo componente que nós temos aqui no sistema fotovoltaico é a bateria, né? Nos sistemas autônomos de geração, o consumo nem sempre coincidem devido à característica intermitente e aleatória da radiação solar ao longo do tempo. A presença de uma bateria é necessária para proporcionar o fornecimento constante de energia para o consumidor e para evitar o desperdício de energia gerada, o consumo é baixo. A bateria também é necessária para estabilizar a tensão fornecida aos equipamentos ou ao inversor eletrônico, uma vez que a tensão de saída do módulo fotovoltaico não é constante e pode variar. Bom, nós temos um exemplo, Potter, né? A luz solar, ela nem sempre vai irradiar em cima dos módulos. Se passar uma nuvem entre o Sol e o módulo, ela vai ficar na sombra, certo? E se ela fica na sombra, os módulos eles não vão gerar aquela energia necessária para ligar o meu equipamento. Então, por isso, é extremamente importante nós termos a bateria no sistema fotovoltaico, para que ela consiga estabilizar a tensão e consiga trabalhar com o inversor para que ele transforme essa energia para que seja uma energia útil para os nossos equipamentos. Então, Potter, aí com relação à bateria ainda, né? Pode dizer assim, mas eu posso colocar qualquer tipo de bateria? Aí é a pergunta que o Alan vai responder para ti. Pode ser qualquer tipo, Alan? Não dá para ser qualquer tipo, não. Né? Nós temos, por exemplo, a bateria automotiva. Muita gente pensa, eu vou colocar um módulo solar e eu vou colocar uma bateria, a bateria que eu tenho aqui do meu carro, uma bateria antiga. Não dá para usar, não. Tá? A bateria automotiva ela é construída com placas metálicas finas e grandes para permitir reações rápidas. Né? Então, quando você liga o carro, você tem um pico de corrente que é necessário para o motor de arranque funcionar. Né? Já a bateria estacionária, que é a utilizada no sistema fotovoltaico, ela tem placas de espessuras maiores, mais adequadas para fornecer correntes constantes por tempo maior. Esse tipo de bateria permite descargas totais por várias vezes, o que não ocorre na bateria automotiva. Potter, além disso, tem uma questão de ciclo de vida útil da bateria, né? E o que é a questão de ciclo de vida útil? Isso remete à profundidade de descarga. Quanto mais eu descarregar essa bateria, menos ciclos de carga e descarga ela vai poder realizar. Consequentemente, menor vai ser a vida útil dela. Outra questão que tem que ser levada em conta é que a vida útil também é correlacionada à temperatura ambiente ao qual ela está exposta. Então, quando eu começo a ter temperaturas superiores a 40 graus Celsius, no ambiente onde ela está exposta, consequentemente, a minha vida útil vai reduzindo da bateria. Então, uma bateria que é para durar, em média, aí, 4 ou 5 anos, se ela não tiver uma profundidade de descarga adequada, entre 20% e 25%, e não tiver numa temperatura ambiente de 40 graus, consequentemente, vai ocorrer que eu vou ter que trocar essas baterias antes do prazo. Que aula, gurizada. Até aí tudo tranquilo, Potter? Que aula, gurizada. Que aula. Que aula. Demais mesmo. A gente só vai continuar com mais dois itens dois aqui, componentes só. E aí a gente faz a demonstração para ti. Toca em ficha. Pode ser? Bora. Vamos lá. Então, agora vou focando aqui no nosso painel, na câmera 2, você vai poder ver aqui, nós vamos posicionar aqui para a câmera 2 no painel. A gente vai trazer a parte interna que constitui ele.
que o primeiro item que agora o nosso colega Alan vai falar é esse cara aqui na câmera 2, que você pode ver aqui, ó, apesar da minha mão, que é o inversor, tá? Então, o que é esse inversor? Fala aí, Alan, para nós. Muito bem, vamos lá. O inversor, então, Potter, ele também é um elemento crucial, né, no nosso sistema fotovoltaico. O que ele faz? Eu não consigo pegar a minha bateria e ligar diretamente, por exemplo, a minha televisão, a minha iluminação, a minha geladeira. Eu não consigo, porque a bateria ela tem 12 volts. Eu preciso ter 220 volts e ainda em corrente alternada. Então, o inversor ele é crucial para fazer essa troca. Ele pega os 12 volts e transforma esses 12 volts em 220. Então, ele é um dos componentes aí principais do nosso sistema fotovoltaico. Nós temos, além do inversor, nós temos um outro aparelho chamado retificador. Eu vou explicar rapidinho o que ele é, só para entender a diferença. Então, por exemplo, eu tenho um notebook, eu tenho uma fonte de alimentação desse notebook. Eu tenho um celular, eu tenho um carregador para esse celular. O retificador, ele transforma a corrente alternada, 220, em corrente contínua, por exemplo, 12 volts. O inversor, ele faz o contrário. Então, ele pega o 12 volts em corrente contínua e transforma em 220 alternado. Bom, Potter, dando continuidade aqui à nossa atividade, né? A gente vai mostrar agora o último componente que contempla aí o nosso sistema, que é o controlador de carga, que você vai conseguir ver agora na câmera 2 aí, tá? Então, esse cara aqui, ó, qual que é a responsabilidade dele? Ele é o dispositivo cérebro. Ele faz a conexão correta entre o módulo e a bateria, evitando, então, que a bateria seja sobrecarregada ou descarregada excessivamente. Eu controlo a profundidade de descarga para aumentar a vida útil dela. Os controladores de carregamento da bateria respeitam o perfil de carga, o que tende a aumentar a sua vida útil e maximizar a sua utilização. Controladores mais sofisticados contêm o recurso de MPPT, que a gente chama, que é o ponto de rastreamento de máxima potência, que faz com que eu consiga tirar o máximo proveito do meu módulo em relação à radiação solar. Bom, a gente explicou todos os componentes para ti, Potter. Agora a gente vai demonstrar o funcionamento no nosso camping, né? E aí a gente trouxe aqui uma movimentação que inicialmente a câmera 2 vai pegar aqui, ó, que nós temos a nossa lâmpada aqui, ó, ligada. Felipe, vale lembrar que esse sistema que a câmera 2 está filmando, ele está totalmente desconectado da rede elétrica convencional. Não tem nenhum fio aí ligado na luz, né? Nada. Não tem nenhum fio ligado na luz. Ele é só pelos módulos solares. Aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação de uma lâmpada 220 volts. Então essa lâmpada é 220. Mas eu também posso pegar a tensão direta da bateria, que seria 12 volts ou 24, dependendo do sistema. A câmera 2 vai focar no nosso S de Senai aqui, ó. E eu tenho uma barrazinha de LED aqui com 12 volts, ó. Dá uma olhadinha aí, Potter. Que beleza. Tá? Aqui, ó. Né? Eu consigo jogar 12 volts. Mas a nossa ideia é o camping, né? E aí, pro camping, né? Nós temos alguns componentes a mais, Potter. Aqui nós temos uma tomada para o carregamento no nosso telefone aí, né? Que hoje em dia se torna meio complicado. Cuida do barulho. E agora a gente vai ter o nosso sistema de alarme acionando aqui totalmente desconectado, ó. Liguei o alarme, né? Vou fazer a movimentação pelo meu sensor. Disparou o nosso alarme aqui da unidade. Só que além de disparar o alarme, a gente tem que fazer o que a gente diz, a gente não quer que roube mais o nosso local, né? Pra gente ir pescar tranquilo, sair de casa e tranquilo pescar lá no nosso camping, né? Nossa casa, no nosso descampado. Exatamente. E a gente acabou fazendo também um sistema de monitoramento, que agora vai mostrar para ti aí a nossa oficina de eletroeletrônica aqui da escola. Rapaz. Lembrando de novo, esse sistema de monitoramento aí também, ele está sendo totalmente alimentado pela energia solar. Essa tela só está ligada porque existe então, esse trabalho todo antes. A nossa oficina de eletroeletrônica. É isso, gurizada? Exatamente, Potter. Essa tela está ligada Ela também só tá tudo ligada, ali. Só está ligada por causa dos módulos solares. Que espetáculo, gurizada. E as câmeras estão lá no laboratório. O único cabo que nós conseguimos, que nós passamos, foi o cabo das câmeras. Então eles saem daqui da tela e vão até o laboratório. Mas não tem nada a ver com energia elétrica, é só um cabo da câmera mesmo. Sim. Demais, gurizada. Demais. Absolutamente prático,
né, mostrado na prática tudo isso, né? Eu poderia ser... Aquela tomada ali está funcionando, então. Se você colocar o celular ali para carregar, ele vai carregar. Vai Sim. carregar, Potter. A gente só não pegou um carregador aqui, mas se quiser a gente já consegue. Vou fazer esse desafio para vocês. Quero ver esse celular Então carregar vamos pegar agora. um carregador ali rapidinho de celular. Vai lá, Só pega um lá, minutinho. gurizada. Carregador de celular Tenta sempre tem por pouquinho só aí, perto. Potter. Vamos lá. Sempre tem por perto. Ó, tá Tu ligado gostaria o de fazer S. mais alguma pergunta Tá ligado aí pra o nós, S de Potter, enquanto Sinai. o pessoal vai buscar o carregador para nós? Vamos lá, tá ligado o S de Senai, tá ligado a lâmpada, tá ligada a tela com monitoramento lá, né? Isso. De espaços. E agora nós vamos fazer. Isso não estava no circuito, tá, gurizada? Não estava. Então a gente Só um vai ver. minutinho, Potter, que eu vou buscar ali meu carregador Vai lá. rapidinho. Vai correndo, vai correndo. Quanto tempo precisa para captação solar para tudo isso começar a funcionar? Pergunta difícil, né? Desculpa, Potter, não escutei a tua pergunta? Quanto tempo precisa de captação solar Porque, tipo assim, vamos lá, uma coisa bem grotesca. Se eu liguei à noite, ele consegue captar à Então noite? chegou, Potter, aí o nosso carregador, vamos botar a carregar ali. O Potter estava perguntando quanto tempo... Pode repetir, Potter? Quanto tempo a gente precisa captar energia solar? Né? E aí eu já perguntei também se a gente consegue captar à noite. Eu sei que é uma pergunta idiota, mas vocês podem responder isso, né? Porque eu vi que tem essa pergunta no Google. Quanto tempo demora para a gente conseguir ligar aquela lâmpada? Aí que tá, Potter. A relação aqui de ligar a lâmpada ou não, ela está conectada à bateria. Então, dependendo do que você quer ligar, vamos focar lá no celular, né? Olha. Mostrar carregando lá, como você pode ver. E eu respondo sua pergunta. Só um minutinho. Já Consegue deu para ver. Carregando? Já deu para ver. 97%. Olha lá, ó, deu sinal de carga, está carregando, né? Então, Potter, assim, ó, a questão do tempo, ela é relativo ao teu consumo, né? Por que o teu consumo? Porque dependendo do que você vai ligar, você vai precisar de uma quantidade de módulos e de uma quantidade de bateria. Então, dependendo do teu nível de carga, o que você quer ligar, isso vai ser correlacionado ao conjunto de baterias. Por quê? O nosso sistema, por exemplo, a gente tem aqui uma vida útil do sistema que a gente dimensionou, que ele está aqui para funcionar durante um dia sem sol. Então, se eu ficar um dia inteiro sem sol, eu vou conseguir manter todos esses dispositivos ligados e conectados. Tá? Quem é o armazenador de energia é a bateria. Entendi. Em contrapartida, se eu quiser fazer um sistema que queira ficar 2 dias sem sol, consequentemente eu vou ter um custo maior no conjunto de baterias. Né? E a questão aí de iluminar ou gerar energia no período noturno, isso realmente não vai rolar. Eu produzo de dia, utilizo de dia, e se eu quiser utilizar à noite, eu vou estar utilizando energia solar da bateria que eu carreguei durante o dia. Perfeito. Então, Perfeito. esse é o contexto. A questão de eu gerar energia à noite não vai acontecer porque eu dependo totalmente da radiação solar. Perfeito. Gurizada, muito, muito obrigado pela aula. Fiquei muito feliz A gente só queria... descobrir muita Certo, Potter, coisa. a gente só queria aproveitar o momento aí. Potter, e citar aí a nossa equipe técnica aqui da OO, aqui, o Matheus de Nometoc, que fez toda essa parte de monitoramento, cameraman, junto com os outros nossos alunos do Senai, o Guilherme e o Gustavo. Pô, demais. Manda um abraço pra gurizada. Foram muito bem. Foram padrão Globo, como se diz no jornalismo aí. Tá? Um abraço pra vocês, gurizada. Obrigado, cara. Parabéns. Certinho, valeu, Potter. Show, Potter! Nós. Pô, dá pra ver a paixão na gurizada, né? E vocês viram, né?